Boa noite. Que nós possamos, ao final desta noite, estarmos imersos nesse sentimento de completude, né, que invoca esse hino, que a gente possa se sentir aí como poeta, dizendo aleluia, que a gente consiga estar em sintonia com a natureza, com os propósitos divinos, né? A música é belíssima, nos inspira realmente. Mais uma vez estamos aqui para tratar com os irmãos nessa noite sobre uma palavra de Jesus, interpretada à luz do Espiritismo, dos princípios da doutrina espírita. É sempre motivo de grande satisfação quando a gente pode estar entre amigos, num lugar seguro, falando das coisas de Deus. Aqueles que vêm à casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aqueles que já estão aqui como amigos de longa data, também são bem-vindos. Já são de casa, todos somos de casa, não é? E eu também me sinto muito à vontade de estar com os irmãos e, como sempre, vou fazer reflexões sobre uma lição do Evangelho, uma interpretação em relação ao momento evolutivo que estou, em relação àqueles que são os conhecimentos que detenho, em relação àquilo que faz vibrar o meu coração nesse instante e compartilho com os irmãos. Como isso, tratando-se de uma comunhão, havendo a vontade, havendo o desejo de alguém partilhar também, de fazer considerações a respeito do assunto, fique à vontade. Basta pedir a palavra e, na sequência, pode expressar o que está dizendo e a gente vai construir um conteúdo ainda mais gostoso, ainda mais rico para todos nós. Pode ser assim? Ótimo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado por Allan Kardec como Amai os vossos inimigos. Pode parecer um desafio, pode parecer algo muito difícil, amar inimigo, mas eu acho que com as reflexões que eu pretendo fazer ao longo desta noite, talvez a gente vá perceber que é um pouco mais viável e fácil do que imaginávamos à primeira vista. Que basta um tanto quanto mais de esforço e a gente vai perceber que nem tudo o que se diz é aquilo que realmente quer dizer. E que às vezes a gente pode, na interpretação de uma palavra, saindo da sua expressão literal, abranger um conteúdo mais amplo, mais factível, que nos permite a aplicação de uma forma mais tranquila e fácil. Porque Jesus esteve entre nós com o objetivo de exemplificar. Ele veio nos trazer a revelação da lei divina, veio reforçar a revelação da lei divina e mostrar-nos que era possível vivermos de acordo com a lei divina. Então, nenhuma das suas propostas poderia ser inviável ao homem. Nós é que interpretamos de uma forma falseada as suas lições e acabamos afastando do objetivo por acomodação, por preguiça, às vezes, ou por interesse, naquela que é a mais triste das razões. Então, se nós interpretarmos a lei de Jesus como algo muito distante, pode ter ideia, está errada essa interpretação, porque Jesus estava muito próximo de nós. Ele veio com o objetivo de nos mostrar que era possível sermos melhores ainda nesta encarnação, ainda na encarnação em que vivemos, não é? Então, fazendo essa interpretação, acho que fica mais fácil entender o que ele quis dizer com amar os vossos inimigos. A lição está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 20, 43 a 47. E eu vou ler, depois a gente faz os comentários pertinentes. E diz assim: Aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vosso inimigo. Eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem àquele que vos odeiam, e orai por aquele que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem assim? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros?
Os pagãos não o fazem também? Então, é a respeito desta passagem de Jesus, que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, é que a gente vai tratar essa noite, né? Vejam que ele está nos convidando a uma nova interpretação da lei. Ouviste o que foi dito até hoje, né? Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Ele estava se referindo às leis mosaicas. Ele estava falando da revelação de Moisés sobre as leis de Deus e a interpretação que era possível ao estágio evolutivo da humanidade à época, onde o grande avanço da justiça era o princípio do olho por olho, dente por dente. Digo grande avanço porque até então, até a lei de Talião, até a retribuição na medida justa, havia quase que a institucionalização da violência, de tal forma que qualquer agressão poderia ser respondida a título de nada, com grande proporção. Se eu tirasse o dente de alguém em um soco, eu corria o risco de perder a vida. Não havia proporção. Quando Moisés reitera a lei de Talião dizendo olho por olho e dente por dente, ele diz, a retribuição é limitada ao prejuízo, o que foi uma grande vantagem, uma grande evolução. Agora Jesus vinha renovar essa lei. Já não servia mais para nós no momento evolutivo em que estávamos, e muito menos hoje. Ele vem retribuir a violência, ele vem mostrar a outra face da moeda. Por isso ele fala, amai os vossos inimigos. E na sequência ele fala, fazei o bem àquele que vos odeiam. E completa, orai por aquele que vos perseguem e caluniam. Percebam que aqui ele usa 3 verbos diferentes. Amar, fazei o bem, não é fazer qualquer coisa, é fazer o bem. E depois orar. Não é em vão isso. Ele não está apenas sendo redundante. Amar, fazer o bem e orar, como se tudo fosse a mesma coisa, apenas reforçando a ideia de que devemos amar os nossos inimigos. Eu vejo hoje a interpretação desse trecho de uma forma escalonada. Eu penso que Jesus, quando reportou-se falando, amai o vosso inimigo, fazei o bem a quem vos odeia e orai por aquele que vos persegue em calunia, ele estava colocando 3 momentos diferentes, de uma forma concatenada, de uma forma em que a gente poderia interpretá-los ligados um ao outro, como se fosse um momento evolutivo. E é com base nisso que eu fiz algumas reflexões, e é essa a nossa missão, dividir essas reflexões que foram feitas a partir deste princípio, a partir desta ideia de interpretação das palavras de Jesus. Vejam que toda hora, desde o início do capítulo, amai os vossos inimigos, reportando-se à ordem de Jesus, o amor é o verbo que está regendo a frase. Quando fala de amor, a gente vai recordar o capítulo anterior do Evangelho. Nós estamos no capítulo 12, amai os vossos inimigos, e quando fala de amor, a gente pode ter por pressuposto que o Kardec já tinha nos ensinado no capítulo anterior, no capítulo 11, quando ele discute a lei do amor. E quando a gente vai ver a lição no capítulo 11 sobre a lei do amor, a gente vai encontrar uma frase do Espírito Lázaro, muito interessante, onde ele fala sobre o amor, que não é um sentimento qualquer, mas o mais nobre dos sentimentos. Ele começa a lição dizendo assim, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. É o mais nobre dos sentimentos. E ele fala assim, adiante na lição, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Essa frase retrata muito bem a ideia do amor a que Jesus se referia. Vejam agora que quando nós entendemos o amor como esse sentimento no sentido do que eu nutro em relação ao outro, eu tenho um sentimento de concórdia ou eu tenho um sentimento de discórdia? Eu tenho um sentimento de bem-estar ou um sentimento de mal-estar? Ou seja, o que eu estou sentindo diante de uma pessoa, de uma situação, de um fato, de uma ocasião ou de um local.
Nós, às vezes, levamos a nossa vida no dia a dia sem nos preocuparmos com os nossos sentimentos. Estamos em casa sem estarmos atentos ao que estamos sentindo. Estamos na rua e não percebemos o que é que está acontecendo no nosso mundo interior. Estamos no trabalho e, às vezes, tomados pelos compromissos, não paramos para observar o que cada relação, o que cada contato com as mais diversas pessoas, dos iguais aos subordinados, dos superiores, nos proporciona de sentimento. E Jesus, quando fala de amor, está propondo um sentimento nobre. Não é qualquer tipo de sentimento, mas um sentimento nobre. A dizer, quando nos fala o Espírito Lázaro, que o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, é que ele busca, pelo sentimento do amor, que os seres se unam. Que a gente deixe de viver ou ter uma experiência encarnatória baseada no exclusivismo, baseado na personalidade. Afasta a personalidade, o eu, em benefício da união dos seres, a fusão dos seres, o sentimento de irmandade que Jesus vinha nos ensinar. Então, quando ele propõe amar, ele está dizendo que o amor é uma força que une, que atrai. Não por acaso, quando a gente fala que ama uma pessoa, a gente está dizendo que a gente quer estar próximo a essa pessoa. A gente quer ter um convívio próximo, íntimo com essa pessoa. Ao passo, quando a gente vai para o oposto, quando a gente fala de eu odeio, nós estamos querendo o quê? Afastamento. O amor une, o ódio afasta. Então agora a gente já está caminhando na reflexão sobre o que Jesus propõe quando ele fala: amai os vossos inimigos. Percebam, pelo padrão comportamental ordinário, em ordinário não tem nada de ofensivo, apenas aquilo que normalmente acontece. Pelo padrão comportamental que normalmente acontece, quando a gente ouve a expressão amai os vossos inimigos, a gente cria uma tela mental. Estou supondo que isso aconteça, mas eu vou falar da minha experiência. Que eu interpretava amai os vossos inimigos como tendo alguém à minha frente, que é posto como meu inimigo, e que eu tenho então a obrigação de, mesmo ele sendo meu inimigo, amá-lo. Essa é a tela mental que eu fazia. Quando estava estudando essa lição, tentando me aprofundar nas reflexões, eu tive um insight de pensar, poxa, se ele fez 3 verbos diferentes, ele fala amai o inimigo, fazer o bem para aquele que vos odeiam, consegue perceber que há aqui um contraponto? Amai os vossos inimigos. Inimigo de quem? Meu. Ele não está falando, ame aquele que te tem por inimigo. Consegue perceber que tem uma diferença? Mas sim aquele que você considera um inimigo. Então o comando de Jesus era voltado para mim. Amar o inimigo é uma responsabilidade que cabe a mim. Em relação àqueles que eu considero inimigo. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando e colocando como a verdade fundamental, como uma lei a ser seguida, é que, em relação àquelas pessoas que normalmente a gente busca o afastamento, a gente tem que buscar amor, ou seja, tem que buscar proximidade, união. E para fazer isso, é necessário que eu busque nas pessoas que eu tenho por desagradáveis, em relação àquelas que eu acho que são prejudiciais a mim, em relação àquelas que eu entendo que me fazem mal, buscar o ponto de encontro. Buscar naquela pessoa os pontos de comunhão. Buscar em relação àquelas pessoas aquilo que pode me atrair com ela. Vejam que o comando então é voltado para mim.
Jesus não estava falando assim, olha, aquela pessoa é teu inimigo e você tem que ir atrás dele. Não. Ele estava falando, você que nutre por determinada pessoa uma aversão, um descontentamento, olha para essa pessoa de forma diferente. Busque nela o ponto de contato, o ponto de união. Isso me faz muito sentido, porque na sequência ele fala, faça o bem para aquele que vos odeiam. Vejam que agora é diferente. Quem odeia é o outro. O outro me odeia. Então aqui tem um comando diferente. Para aquele que é o meu inimigo, ou seja, para aquele que eu me relaciono como inimigo, o comando é ama, aproxime-se, una-se. E em relação àquele que me tem por inimigo, me odeia, a ação é, faça o bem. Vejam que há uma distinção, portanto. Amar o inimigo está propondo, busque no outro o ponto de conexão. Busque no outro o que te atrai. Quando eu caminho neste ponto de interpretação, eu posso agora ampliar o conceito. Porque agora eu já não estou mais olhando para o outro. Agora eu estou olhando para mim. E quando eu olho para mim, eu tenho que me perguntar agora, por que em relação a determinada pessoa, ou conjunto de pessoas, ou situação, ou lugares, eu quero afastamento? Por que eu odeio outras pessoas? Por que eu não amo outras pessoas? Por que eu quero me afastar de outras pessoas? E aí eu vou buscar o auxílio da psicologia. E na psicologia analítica, na psicologia de Jung, até mesmo na psicologia de Freud, um pouco anterior a Jung, ele vai nos trazer o conceito de projeção psicológica. A dizer que quando nós temos algo que incomoda em determinada pessoa, quando determinada pessoa tem algo que nos incomoda, na verdade, o que nós estamos fazendo é projetando em relação àquela pessoa algo que está em mim, em nós. Então, quando eu falo eu não gosto de João, eu não sei se tem algum João aqui presente, se tiver me perdoe, é apenas um nome fictício, não é pessoal, tá bom? Se eu falo que eu não gosto de João, porque João é um desonesto, eu posso não saber nada a respeito de João. Mas é muito provável que por um mecanismo de projeção psicológica, eu estou vendo em João atitudes que em verdade estão presentes em mim, que revelam atos de desonestidade. E eu só desgosto de João porque eu identifico naquela pessoa um padrão de comportamento que está, adivinha, em mim. E aí faz ainda mais sentido o convite de Jesus dizer, amai o vosso inimigo. Quando, por exemplo, eu passo a interpretar inimigos, possivelmente, como aqueles, entre aspas, tá? Defeitos que estão em mim. Então, quando Jesus me convida a amar o inimigo, e eu vejo que o inimigo às vezes é aquilo que eu estou sentindo em relação ao outro, mas que eu aprendo com a psicologia, pelo fenômeno da projeção, que nada mais é do que um defeito que está em mim, é que Jesus está fazendo um convite. Olhe para si mesmo. Identifique quais são os seus pontos que o incomodam tanto e passe a amá-los. Passe a respeitar esse momento. Passe a se perdoar. Passe agora a identificar quais são as razões que te levam a agir dessa determinada forma. Vejam, quando Jesus nos convida a amar o nosso irmão,
amar o nosso inimigo, ele está nos provocando, uma vez mais, a conhecer as nossas próprias fraquezas. Aquilo que repetidas vezes a gente aprende na doutrina espírita, como a necessidade do autoconhecimento. A necessidade de avaliarmos os nossos padrões de comportamento, de pensamento, de fala. Uma vez mais, Jesus reforça nos seus comandos que nós passemos a ter em relação a nós mesmos a responsabilidade dos nossos próprios atos, das nossas escolhas. Vejam, quando na lição ele fala, porque se você não amar, senão os seus amigos, senão os seus parentes, você não tem nada mais do que isso, porque os publicanos também o fazem. Lembram dessa parte que eu li? Isso reforça a ideia, se nós pensarmos, poxa, quem eram os publicanos mesmo, né? Os publicanos eram os cobradores de impostos, que eram odiados pelos judeus. Eles eram odiados pelos judeus. Porque o poderio romano, né, que estava lá dominando a Judéia na época de Jesus, eles tinham uma estratégia muito maldosa. Eles não só tiravam as riquezas dos judeus para financiar o Império Romano, como eles elegiam, dentro dos próprios judeus, pessoas para fazer essa cobrança. Então, não só eles tiravam a riqueza, como estimulavam o rancor, o descontentamento entre irmãos, entre as mesmas raças. Então, era algo muito maldoso, por assim dizer, uma forma de administração muito maldosa. E os publicanos cumpriam esse papel, recolher os impostos. E naquela limitação do momento evolutivo de cada um, os publicanos tinham um padrão. Eles extorquiam aqueles que eram os devedores. Não só eles cobravam os impostos que eram repassados a Roma, como cobravam além daquilo que era esperado. E se usurpavam daquilo que era o excedente. Por isso, eles eram considerados odiados pelos judeus. E Jesus, quando obtém a comparação e fala, se você amar apenas o seu irmão, você não faz nada mais, porque os publicanos também a fazem assim. Ele está dizendo, mesmo aquelas pessoas desonestas, também amam. Ou seja, não se gabe de amar alguém se isso for muito limitado a um círculo estreito de pessoas, porque até os desonestos amam. Círculos pequenos, mas amam. A proposta de Jesus, quando fala em fusão dos seres, é que ampliemos o nosso círculo de afetos. Que não nós só nos relacionemos com aqueles que são os nossos amigos, aqueles com quem nos damos bem, mas também com aqueles que às vezes nos provocam, com aqueles que estimulam em nós percebermos as nossas fraquezas. Por esse mecanismo de projeção psicológica, quando alguém nos incomoda, ele está dizendo para nós aquilo que nós temos de frágil. E um convite passa a ser, olha você mesmo, faça alguma coisa e se transforme. Se transforme, porque quando você se transformar, você deixa de olhar para o outro de uma forma repulsiva, ou seja, você passa a ter uma atração pelo outro, você está amando o outro. Amar o outro não está, portanto, num ato de vontade. Não está num ato de vontade, mas sim na consequência natural do processo do autoconhecimento. Eu não acordo dizendo, hoje eu vou amar João. Eu sinto que estou amando João. Porque alguma coisa se transformou em mim, que agora eu já não vejo mais os defeitos de João. Eu vejo suas virtudes. E eu vejo as virtudes dele porque o fenômeno de projeção não ocorre só para o mal. Ocorre também para o bem. Aquilo que eu admiro numa pessoa é aquilo que eu reconheço em mim, que está inconscientemente gravado em mim. Então vejam que interessante a proposta de Jesus. Amai os vossos inimigos. E na sequência ele fala, fazei o bem por aquele que vos odeiam.
Nós já percebemos, já somos adultos, que a gente não tem condições de fazer com que todos nos amem. Nem todas as pessoas vão nos respeitar. Nem todas as pessoas irão olhar para nós com simpatia. Por quê? Justamente por isso que a gente aprendeu. O mesmo fenômeno de projeção que acontece comigo, acontece com o outro. Quando o outro olha para mim e fala, eu odeio você por causa disso, não está em mim o problema, está nele. E em relação a ele, eu posso transformá-lo? Qual a única pessoa que a gente pode transformar? Nós mesmos. Então o que nos resta em relação àquele que nos odeia, senão fazer o bem a ele? Agindo de uma forma a fazer o bem, nós vamos estar proporcionando a este irmão a possibilidade de olhar de forma diferente para nós. Você não impõe um sentimento, você cria pelas suas ações um ambiente diferente, no qual, ao estimular por boas ações, pela prática do bem, aquela relação, você possibilita a este irmão que antes nos odiava, a olhar de uma forma diferente. Nós possibilitamos, pela prática do bem, que aquele irmão passe a se perguntar, e essa era o grande segredo de Jesus, por que eu não gostava dele? Se ele me faz o bem. Por que eu me incomodava com a presença dele, se ele me faz o bem? Por que eu queria me afastar dele, se ele me faz o bem? Jesus fala assim, fazendo bem à criatura, você faz ela pensar. E quando ela pensar, ela vai se conhecer. E quando ela se conhecer, ela vai te amar. Ama seu inimigo, faça a sua parte. E proporcione que o outro faça a parte dele. É a segunda parte do comando. Amai o vosso inimigo, fazei o bem àquele que vos odeia. E na sequência, orai por aquele que vos calunia e vos perseguem. Olha, vocês conseguem perceber aqui que há uma gradação? Uma gradação, uma intensificação do sentimento. Primeiro aquilo que eu nutria pelo outro, que a responsabilidade é minha e eu transformo. Depois aquele que o outro nutria por mim, que eu não posso fazer nada, mas eu posso criar um ambiente de caridade no qual ele se conhece e passa a me ver diferente. Mas existem pessoas que não só nos odeiam, como também nos faz mal. Nos fazem mal. Isso a gente também pode afirmar, porque somos adultos. Nós vamos encontrar na nossa jornada pessoas que não são só indiferentes a nós, mas que nos fazem mal, nos perseguem, às vezes nos caluniam, criam situações para nos gerar embaraço, criam falas, factoides, fake news, que nos comprometem a honra, a imagem. Seja a honra objetiva, aquela que a sociedade tem de nós, seja a subjetiva, aquela que nós temos em relação a nós mesmos. Em relação a essas pessoas que nos fazem mal, há uma expressão em se tratando de relacionamentos que está na moda, né? Os tais relacionamentos tóxicos. Aquela pessoa com a qual você se relaciona que está te fazendo mal, Jesus fala para você amar. Jesus fala, ora por essas pessoas. Orar é algo que a gente pode fazer à distância. Envolve sentimentos nossos, envolve o pensamento. A gente não precisa, portanto, estar próximos. A gente não precisa estar próximo, é a concordância correta, a essas pessoas. Vejam, ninguém é obrigado a sofrer violência. Jesus fala, em relação àquele que vos perseguem, ora por eles, mas não precisa ficar ao lado dele.
Às vezes, quando a gente lê a expressão amai os vossos inimigos, se estamos a nos referir a essas pessoas que são violentas, a gente pode ser conduzido à falsa interpretação de que Jesus quer que a gente fique super dependentes dessas pessoas. Como se a gente tivesse que servi-los, como se a gente tivesse que nutrir por eles sentimentos que a gente não tem condições de nutrir. Percebam, portanto, que Jesus nos autoriza a um afastamento temporário dessas pessoas. Mas não é um afastamento sem ação, não é um afastamento descompromissado, mas um afastamento no qual a gente auxilia pelo poder da oração, pelo poder da prece, orando por essas pessoas. Porque pelo mecanismo da prece, os mecanismos da prece nos ensinam que as energias que nós voltamos às pessoas vão aos poucos transformando o seu padrão de pensamento. Então, aqueles que à distância nos querem mal, a gente com a prece consegue aos poucos indo derrubando essas barreiras e vai derramando aos poucos, derrubando aos poucos essas limitações. E aí, a gente pode chegar a um momento em que aquela pessoa, de tanto ser beneficiada pelas nossas preces, deixe de nos fazer mal. Deixe de nos perseguir. Deixe de nos caluniar. Porque as sementes de amor que as nossas preces plantaram no seu coração começaram a germinar. E já não faz mais sentido para ela me perseguir, me caluniar. E aí ela passa simplesmente a me odiar. Não é um progresso? Não é um progresso? Eu já não quero o seu mal, eu não vou mais te perseguir, eu só te odeio. E a hora que chegar esse momento, a gente já está pronto para fazer o quê em relação a essas pessoas? Fazer o bem. Fazer o bem. Aí agora eu já posso me aproximar. E já posso começar a fazer o bem por essas pessoas. Ações concretas. E aí, de tanto insistir na prática do bem, aquela pessoa vai se perguntar: por que eu perseguia? Por que eu caluniava? Por que eu odiava? Existem pontos em comum. Eu posso respeitá-lo. E agora eu paro de querer o mal ao Alain. Eu paro de odiar o Alain. E agora a gente já pode cultivar o amor. Veja que Jesus nos estabelecia um escalonar de atitudes. Agora fica mais fácil a gente entender o que é amar o inimigo. Agora a gente passa a perceber que é possível já nós amarmos os nossos inimigos. Não é algo que a gente lê e fala assim: ah, isso aqui é para Jesus. Isso aqui é para Chico Xavier. Isso aqui é para a Irmã Dulce, para a Madre Teresa de Calcutá. Ela sim podia amar o inimigo. Não. Jesus falava para a gente. Se a gente entender bem esse escalonar das coisas, a gente vai perceber agora que a gente pode amar sim o nosso inimigo. Meus queridos, essa era a proposta da noite. Provocar reflexões sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar os vossos inimigos, de forma que nós percebamos que é um compromisso dirigido a nós, agora, passível de implementação imediata, está no nosso plano de ação urgente. A gente não precisa mais dizer que isso é coisa de santo. A gente pode agora, entendido o que quis dizer cada uma das etapas, saber, em relação àqueles que nos perseguem, eu me afasto e oro. Em relação a que eu sou indiferente, mas ele me odeia, eu faço bem. Faço com que ele se transforme. Em relação àqueles que eu não entendi e me afastava,
Olho em mim, vejo as limitações, vejo o que há nele que está apenas refletindo o que está em mim. Transformo esse sentimento e me uno a ele. Faço uma fusão da humanidade. Já não sou mais um. Agora somos todos irmãos. Uma boa noite a todos. E como disse o Domingos, aleluia.